Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a adição de números inteiros, ok? Vamos ver as diferenças que tem da adição de números inteiros para a adição de números naturais. Bora lá então. Pessoal, lembrando, não é? Como nós já vimos na nossa aula de introdução, o conjunto dos números inteiros, ele também tem os números, né? Ele engloba os números naturais. Então, quando nós estamos falando de adição de números inteiros, nós também temos que considerar a adição de números naturais. Então, essa adição, tranquilamente, você já está acostumado. 5 mais 3 igual a 8. Ok, até aqui, nenhuma dificuldade. Bom, eu posso também adicionar, né, o 5 ao oposto de 3. Então, eu posso ter 5 mais menos 3. Bom, como que nós vamos trabalhar com isso? Bom, existem muitas maneiras. Uma maneira que eu acho bem legal é nós pensarmos em termos financeiros. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Esse 5 é positivo, ok? Lembre-se, né, que nós não temos um sinal à esquerda aqui dele, e quando isso acontece é porque ele é positivo, tá bom? Então, sempre que nós tivermos um número positivo, vamos pensar que nós temos um crédito, ok? E sempre que nós tivermos um número negativo, então perceba que esse 3, à esquerda dele tem um sinal de menos, então ele é negativo, vamos pensar que nós temos uma dívida, certo? Então, imagine que você tem um crédito de R$5 e você paga uma dívida de R$3. O que vai acontecer? O seu resultado é que você ainda tem um crédito de R$2, ok? Então, 5 mais menos 3 é igual a 2. Bom, pessoal, a gente não vai ficar escrevendo sempre assim, 5 mais menos 3. A maneira que você vai encontrar escrito geralmente é assim, ó, 5 menos 3, ok? Então, é como se eu pudesse, né, pegar esse mais aqui, ele não influencia nesse número que está aqui à frente. Então, eu ignoro esse mais, tiro esse parênteses e eu fico aqui com 5 menos 3. E 5 menos 3, você já sabe, é 2. Bom, você pode pensar assim, poxa, professor, mas por que você não falou logo de cara que isso daqui era 5 menos 3 e complicou? É porque eu gostaria que você começasse a pensar de uma maneira um pouco diferente, porque aqui, nos números inteiros, nós temos casos diferentes. Por exemplo, como esse, que é um caso que nós não tínhamos antes nos números naturais. Então, pense que você agora tem R$3 de crédito, ok? E você está somando, né? Você tem aqui uma dívida de R$5. Bom, nesse caso, a sua dívida é maior do que o seu crédito. Então, vamos dizer que você quer descontar o que você tem de crédito nessa dívida. O que vai acontecer? Você vai conseguir pagar toda a dívida? Não, não vai conseguir. Ainda vai ficar uma parte. Que parte vai ficar? Vai ficar 2. Mas só que não é 2 de crédito que fica para você, é 2 de dívida. Então, por isso, nós colocamos o menos aqui na frente. Então, perceba o seguinte, ó. R$3 de crédito com 5 de dívida, eu ainda tenho uma dívida de 2. Ou então, 3 mais menos 5 é igual a menos 2. Da mesma forma que nós fizemos aqui em cima, nós também podemos ignorar esse parênteses. E na maioria das vezes, a forma como você vai encontrar escrito isso é 3 menos 5. Nossa, mas dá para fazer 3 menos 5? Nós sempre vimos que não tem como fazer 3 menos 5. Não, dá para fazer. Só que o resultado é menos 2, ok? Nesses dois casos, ó, seja 5 menos 3 ou 3 menos 5, a conta que você vai fazer na sua cabeça sempre vai ser o maior menos o menor. Então, no caso de cima ou nesse de baixo, a conta que você vai fazer na sua cabeça é 5 menos 3, que é o maior menos o menor.
Qual é a diferença? A diferença é que o de cima, o 5 é positivo e ele é maior, então o resultado é positivo. No caso de baixo, o 5, se nós pensarmos nele em módulo, ele é maior. Então, só que ele é negativo. Então, o resultado que nós temos aqui é negativo. Ok? Vamos ver uma outra situação. Eu tenho aqui menos 3 mais menos 5. Então, se nós usarmos aquele mesmo raciocínio, eu tenho uma dívida de 3 e uma outra dívida de 5. Eu estou somando essas duas dívidas. Bom, você concorda comigo que se eu estou somando duas dívidas, agora o resultado é que eu tenho uma dívida ainda maior? Eu tenho uma dívida maior do que 3 e maior do que 5. Eu estou somando duas dívidas. Então, o resultado é que eu vou ter uma dívida de 8. Se eu somo uma dívida de 3 com uma dívida de 5, eu tenho uma dívida de 8. Então, menos 3 mais menos 5 é igual a menos 8. Da mesma forma como nós já vimos, a maneira como nós vamos encontrar isso aqui escrito é menos 3 menos 5 igual a menos 8. Ok? Nesse caso, a conta que nós vamos fazer na nossa cabeça é 3 mais 5. A conta que eu faço na cabeça é 3 mais 5. Só que o resultado dessa conta 3 mais 5 é 8, positivo. Mas aqui no nosso caso, o resultado é 8 negativo, porque eu tenho dívida e dívida. Estou somando duas dívidas, o resultado tem que ser uma dívida também, ok? Então vamos ver um resuminho aqui, pessoal. Ó, 2 mais 4, 6, ok. Menos 2 com menos 4, menos 6. Então, ó, uma dívida, outra dívida, uma dívida maior. Perceba que, nesses dois casos, eu tenho sinais iguais. Esse 2 é positivo, o 4 é positivo e o resultado é 6. Aqui eu tenho o 2 que é negativo, o 4 que é negativo, e o resultado também é 6, mas é negativo. Então, quando nós estamos trabalhando com números inteiros, se eu tenho sinais iguais, eu vou somar, eu vou adicionar e manter o sinal, ok? Então, adiciona e mantém o sinal. 2 mais 4, 6. Os dois são positivos, sinais iguais. Então, aqui continua positivo também. Menos 2 com menos 4. Os dois são negativos. Aqui continua negativo também. E eu somei os dois, adicionei os dois, ok? Bom, e nos outros casos? 2 positivo e 4 negativo. Qual que é o resultado? Menos 2. Então, perceba que aqui a minha dívida é maior. Então, eu continuo com dívida. Aqui, menos 2 com 4 positivo. Aqui a minha dívida é menor. O meu crédito é maior. Então, eu tenho crédito ainda. Eu pago essa dívida e ainda fico com crédito. Nesse caso, eu tenho sinais diferentes. E qual a regrinha que nós vamos usar? Nós vamos subtrair o maior do menor em módulo. Por que eu estou falando em módulo? Porque se você viu a aula anterior, você poderia falar, ah, professor, mas o menos 4 é menor do que 2. Ele não é maior. É verdade. O menos 4 é menor do que 2. Mas quando eu estou falando em módulo, quer dizer, eu estou ignorando esse sinal de menos, eu estou olhando apenas para o número, o 4 é maior do que o 2, tá bom? Se você está com dúvidas sobre essa questão do módulo, eu vou deixar o link aqui para o primeiro vídeo, que é o vídeo de introdução aos números inteiros, onde eu explico isso bem direitinho, ok? Então, eu pego o número que é maior em módulo, vou fazer o maior. Então, aqui no caso, 4 é maior em módulo, menos 4 é maior em módulo do que 2. Então, eu vou fazer 4 menos 2 e vou manter o sinal do maior em módulo. Bom, o maior em módulo é esse cara aqui, o menos 4. E o sinal dele é menos, então eu deixo menos. Aqui no de baixo, o 4 é maior em módulo e o sinal dele é positivo, então fica positivo. Tá bom? Mas eu acho que no começo, até você se adaptar, esse raciocínio da dívida e do crédito ajuda muito, né? Então, a sua dívida é maior do que o seu crédito. Você ainda tem dívida. O seu crédito é maior do que a sua dívida. Então, você ainda tem crédito, ok? Então, vamos lá. Faz uma pausa nesse vídeo,
e tenta resolver esses 5 exemplos e vamos ver se você entendeu corretamente, ok? Vamos para os resultados, então? Ó, menos 5 mais 3. Menos 5. 5 é maior em módulo. Então, eu tenho resultado menos 2. Sinais diferentes. Eu fiz 5 menos 3, que deu 2. Só que o sinal é negativo, porque a minha dívida é maior. Então, aqui nós temos menos 8, uma dívida, com menos 9. Então, eu estou somando duas dívidas, eu vou ter uma dívida ainda maior. Sinais iguais, você adiciona, você soma e mantém o sinal. 8 mais 9 é 17, está aqui 17, só que é menos 17, ok? O de baixo, tranquilo, né? 6 mais 4 igual a 10, positivo. 2 menos 13, eu tenho uma dívida que é bem maior do que o meu crédito. Quando eu descontar esse crédito dessa dívida, menos 11. Então, eu ainda fico com dívida, mas um pouco menor, ok? E no de baixo, no último, menos 5 mais 7, meu crédito é maior, minha dívida é menor, então eu faço 7 menos 5, que dá 2, e o resultado é 2 mesmo, positivo. Galera, treine bastante, ok? Principalmente no começo, parece que dá um nozinho aí na cabeça, mas você vai perceber que ao longo dos exercícios, ao longo do tempo em que você começar a trabalhar e ver com mais frequência os números inteiros, você vai ver que isso vai ficar bem natural, bem tranquilo, tá bom? Então, faça exercícios. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí escrito, eu vou te ajudar. Se esse vídeo te ajudou, você deixa o seu like para nos ajudar também, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nós nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau!